Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de programação. Boa noite, Fredson. Boa noite, professora Tereza. Boa noite, acadêmicos. Hoje a gente vai ver alguns assuntos bem interessantes aqui na nossa aula de programação. Isso. Então, hoje nós estamos com a aula de número 3, que trata sobre gerenciadores de layout e tratadores de evento, assim como vocês estão vendo aí no nosso vídeo, tá certo? Bom, como é de praxe nas nossas disciplinas, vamos começar com o nosso retomando, relembrando alguns pontos da aula passada? Então vamos lá, vamos ao próximo slide então. Então no próximo slide, nós temos aí o nosso retomando, que tem dois itens, né? Que visam a possibilidade de criar aplicações mais interativas, a aula passada, né? Com a intenção até mesmo do usuário final, mais interativas e mais atrativas, através dos componentes visuais mais sofisticados da biblioteca AWT, que foram aqueles componentes do choice, do checkbox, do checkbox group, do menu e assim por diante, né? Então agora, como nós já temos um conhecimento desses componentes, a aula de hoje vai tratar principalmente do gerenciador de layout, ou seja, como que nós iremos organizar esses componentes, tá bom? Então vamos para o objetivo da aula de hoje. Bom, o nosso objetivo da aula é estudar conceitos sobre gerenciadores de layout e tratadores de evento. Então na nossa aula de hoje nós vamos estar subdividindo em dois grandes momentos, né, em dois grandes grupos. Então o primeiro momento nós iremos ver os gerenciadores de layout, os tipos e as características de cada um deles, né? E posteriormente eu vou estar chamando aqui o professor Fredson, que vai mostrar a questão dos tratadores de eventos, né? São aquelas ações do usuário final, seja o mover o mouse, o clicar do mouse, ou até mesmo quando a gente digita numa caixa de texto, tá bom? Então, para o nosso primeiro momento, nós iremos ver mais profundamente o que vem ser esses gerenciadores de layout. Bom, então os gerenciadores de layout, eles têm como objetivo determinar como os componentes deverão ser apresentados na interface gráfica. Então, qual que é a grande ideia aí, né, da questão? Bom, como nós já temos um conhecimento desses componentes visuais, como que eles deverão ser apresentados numa interface como um todo, né? Então, quando a gente fala em Java, da criação de interfaces como um todo, nós podemos, né, identificar algumas vantagens e desvantagens dependendo da ferramenta que está sendo utilizada. Bom, como que é isso? Se está utilizando alguma IDE mais simples, né, que não tenha tantos recursos, ou até mesmo com o próprio Notepad, o bloco de notas, tem uma grande vantagem, né, que é o conhecimento, mais especificamente, das classes e dos métodos que estão sendo utilizados. Por outro lado, tem uma desvantagem que é, para se criar uma interface simples, inicialmente vocês vão ver que vocês vão ter um trabalho bastante árduo aí, né? Agora, se observarmos as IDEs com mais recursos, né, até mesmo o NetBeans, que existe aquela possibilidade de você verificar qual componente que você quer e arrastar automaticamente para aquele frame, né? Qual que é a grande vantagem aí? É a rapidez na criação dessas interfaces, dessas janelas aí. Por outro lado, existe uma certa desvantagem que é, quando vocês forem olhar o código dessa classe, vocês vão verificar que existem muitos códigos ali e que às vezes nem se sabe por que ele está ali, que eles são justamente relacionados aos objetos, aos componentes que foram adicionados àquele frame, tá? Então, o que nós sugerimos? Que vocês, claro, num projeto de grande porte, estejam utilizando essa IDE que tem uma maior capacidade de recursos. Mas é muito importante também conhecer, né, mais especificamente, quais são essas classes e métodos existentes, bem como o funcionamento desses gerenciadores de layout também. Bom, então em Java nós temos 5 tipos de gerenciadores de layout. São eles: Flow Layout, Grid Layout, o Border Layout, o quarto item é o Card Layout e, por fim, nós temos o Grid Bag Layout. Bom, então vamos ver cada um desses gerenciadores, né, apresentando as suas características. Bom, o primeiro gerenciador é o Flow Layout,
que na aula passada até comentei um pouquinho para vocês de maneira bastante breve. Então, esse gerenciador, ele é padrão para os applets, né, que nós iremos ver na aula de número 5, mas basicamente é uma aplicação para rodar via internet. E ele também é o padrão para os painéis. Então, quando se cria um painel, automaticamente o gerenciador de layout utilizado é o Flow Layout. Então, como que funciona esse tipo de gerenciador? Ele funciona da seguinte forma. Os componentes são organizados da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Então, vão sendo inseridos cada um desses componentes ao painel, por exemplo, e que, quando não der, né, não tem mais um espaço para alocar um determinado componente, ele automaticamente passado para a linha de baixo, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá bom? Vamos ver os métodos principais utilizados nesse tipo de gerenciador. Bom, os métodos são o Flow Layout padrão, sem nenhum argumento, e nós temos o Flow Layout passando um int como parâmetro, que justamente significa o tipo de alinhamento, né? Não confundam esse alinhamento com a forma de incorporação desses componentes no painel. Então, significa que esse alinhamento é ou o alinhamento à esquerda, ou à direita, ou até mesmo o centralizado, né? Então, eles vão sendo incorporados a um determinado painel, sempre da esquerda para a direita. Mas eu posso alinhá-los à esquerda, à direita ou centralizados. Então, é uma outra forma de utilização também. Vamos dar uma olhadinha agora num exemplo que trata sobre esse gerenciador de layout. Bom, o primeiro gerenciador, que é o Flow Layout. Então, nós temos aqui definido o tamanho do frame que vai ser apresentado. O setLayout é aquele método que eu vou estar especificando qual layout que vai ser utilizado, né? Então, nós estamos passando como parâmetro um Flow Layout com aquele construtor padrão. Nessas linhas 11 e 12, foram adicionados 6 componentes, com o intuito de vocês observarem como esses componentes são adicionados ao painel, ou ao frame, que é neste caso aqui. Então, eu vou estar criando 6 caixas de texto, que, como conteúdo, vai ter uma string, texto, e o valor de uma variável i. Tá? Isso tudo dentro de um aço de repetição. Bom, então vamos executar para vocês terem uma ideia melhor do que está acontecendo. Bom, então nós temos aqui as 6 caixas de textos. Observem que, como não houve mais espaço a ser adicionado um novo componente aqui, o próximo componente, que é o texto 3, foi para a linha de baixo. Então, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ok? Da mesma forma, funcionou para o texto 5. Como não houve mais espaço, ele foi adicionado para a próxima linha. Bom, então agora vamos voltar lá para o próximo componente, que se chama o Grid Layout. O Grid Layout, os componentes são organizados numa grade formada por células de igual tamanho. E que o usuário vai estar, a partir da necessidade, apresentando o número de linhas e colunas. Bom, quando se fala do Grid Layout, para vocês fazerem uma analogia e relembrar como que esse tipo de gerenciador funciona, é vocês fazerem analogia com a planilha do Excel ou até mesmo uma tabela. Então, o Grid Layout, grid, significa que a forma de funcionamento dele vai ser através de uma tabela, em que os componentes são adicionados a cada uma dessas células, tá? Então, cada célula tem o seu tamanho específico, todo mundo com o mesmo tamanho dessa célula, e que a ordem, neste caso, também é importante. Ou seja, o primeiro ser adicionado vai ser para aquela célula superior do canto esquerdo, tá bom? Então, vamos ver mais. Nesse Grid Layout, nós temos basicamente 2 construtores. O Grid Layout sem parâmetros e o Grid Layout passando como parâmetro 2 inteiros. Nesse caso aqui, eu vou estar especificando exatamente a quantidade de linhas e colunas que eu vou precisar para criar essa interface. Aí eu pergunto a vocês, né?
Que situação que nós poderíamos estar utilizando? Porque o grid layout, ele basicamente vai ser uma tabela com quantidade de linhas e colunas e todas as células possuem o seu mesmo tamanho. Aí eu vou pedir para os câmeras agora fazer um close aqui. Por exemplo, no celular. Vamos ver se é possível. Então, o que é que nós temos aqui? Exatamente a quantidade de 4 linhas com 3 colunas. Então, exatamente aqui caberia utilizar o grid layout, né? Então, assim, eu tentei mostrar para vocês a funcionalidade, quer dizer, o grid layout para esse tipo de caso aqui estaria perfeito, né? Então, eu tenho quantidade de células exatamente do mesmo tamanho, tá bom? Então, vamos olhar agora um exemplo, como que ficaria esse grid layout. Bom, no caso do grid layout, deixa eu procurar ele aqui. No grid layout. Então, a ideia é bastante semelhante ao exemplo apresentado anteriormente. Tá? Então, fiz o set layout, passando como parâmetro o tipo de gerenciador, que neste caso é o grid layout, especificando quantidade de linhas e quantidade de colunas. Né? São 2 inteiros, como eu comentei anteriormente. Então, a ideia aqui é a mesma. A ideia do for está adicionando caixas de texto nesse grid, nesse tipo de gerenciador. Então, vamos estar executando agora aqui para ver o funcionamento. Ou seja, então eu tenho aqui exatamente 2 linhas com 3 colunas. Tanto no grid layout quanto no flow layout, a ordem de inserção desses componentes nesse gerenciador é importante. Por quê? O primeiro vai ser inserido à esquerda no canto superior e assim por diante até completar todas as suas células, nesse caso aqui. Então, eu tenho exatamente essas 2 linhas com as 3 colunas. Tá? A ideia é bastante semelhante do outro tipo de gerenciador apresentado, até mesmo para vocês verificarem qual é o novo comportamento. Bom, o próximo tipo de gerenciador que nós iremos ver é o border layout. Esse border layout é um pouco diferente do que nós já vimos, né? Porque nós vimos o grid layout e o flow layout, que tem como principal característica a inserção desses componentes. Ou seja, a ordem da inserção, ela difere bastante. Esse outro tipo de gerenciador que nós iremos ver agora, é o border layout, ele trabalha um pouco diferente, tá bom? Então, vamos ver as características desse tipo de gerenciador. Bom, nesse tipo de gerenciador, os componentes são organizados em 5 regiões, que são leste, oeste, norte, sul e centro. Então, qual que é a ideia aqui? Quando eu inserir um determinado componente em um determinado frame que tem esse tipo de gerenciador, eu vou ter que estar especificando qual a região que ele deve ser apresentado. Tá? O norte, no sul, no centro, ou seja, qual a região. É muito importante vocês observarem que esse tipo de gerenciador, por exemplo, quando eu especifico uma certa região, que, por exemplo, se eu tenho um botão A e insiro numa região norte, e depois eu pego um botão B e também insiro na região norte, qual vai ser o resultado? Né? Ou seja, o botão A vai ser praticamente sobreposto pelo botão B. Então, quando vocês trabalharem com esse tipo de gerenciador, observem bastante isso, né? Porque o próximo componente sempre irá sobrepor o componente anterior. Bom, vamos ver mais características desse tipo de gerenciador. Então, nós temos que ele é o padrão para os frames, né, que nós vimos na primeira aula, e que a ordem como os componentes são adicionados não afetará o resultado final, né? Bastante diferente do que nós vimos. Bom, como a ordem da inserção desses componentes não afetará o resultado final, então o que tem que ser feito? Que os componentes eles são adicionados explicitamente a uma certa região, que é o que eu comentei anteriormente. Então, ao inserir um certo componente a essa região, eu tenho que especificar qual região deve ser colocada. Tá? Um outro ponto bastante importante com relação ao border layout é que, quando eu adiciono um componente a uma certa região, ele vai ocupar
toda aquela região, tá? Então, quando a gente fala de border layout, alguns itens têm que ficar bastante claros. Primeiro, eu adiciono a uma certa região explicitamente, que é importante saber. Um outro ponto, um sempre sobrepõe ao outro, tá? E que sempre eu vou estar ocupando toda aquela área. Então, se eu digo que um componente ele vai ser adicionado na região norte, ele vai pegar toda a região norte. Na região sul, toda a região sul. E assim por diante, tá? Quando a gente fala assim, um componente vai ser adicionado na região norte, não necessariamente é um botão, ou um label, ou uma área de texto, ou um list. Não exatamente. Por que eu posso fazer? Eu posso adicionar na região norte, por exemplo, um outro painel com um conjunto de botões. Tá? Então, não fiquem pensando assim que eu digo, um componente é um botão exatamente, não. Eu posso ter um conjunto de botões num determinado painel, que não deixa de ser um componente, e a partir disso, eu adiciono esse componente a uma dessas 5 áreas. Caso vocês não especificarem qual a região padrão do border layout é o centro. Ou seja, se você adicionar um determinado botão nele, ele vai ficar no centro e vai ocupar toda a área. Tá? É importante saber dessas características que são algumas especificidades. Hoje quase não sai. Bom, como métodos comuns, nós temos o border layout padrão e o border layout com passando 2 inteiros. Qual que é a ideia aqui? É especificar um determinado espaçamento entre essas bordas, entre essas regiões, tá bom? Vamos ver um exemplo? Bom, o border layout então aqui, o set layout da mesma ideia, passando como parâmetro o border layout, e também foram apresentados 5 caixas de texto para vocês observarem qual região que vai ser apresentada. Então, eu tenho aqui do norte, centro, sul e assim por diante. Bom, então vamos executar aqui para vocês verem o resultado final. Então, nós temos o texto 1, a região norte, 3 na região centro e 5 na região sul. Então, como eu comentei anteriormente, ele pega toda a região norte. Como é um único componente, ele ocupa toda aquela região. E lembrem de especificar cada uma dessas regiões, ok? Então, vamos ver agora o próximo gerenciador, que é o Card Layout. O Card Layout simula uma pilha de cartas e que cada componente é visto como uma carta. Então, a ideia do Card Layout, faço uma analogia bastante com essa figura aqui, em que eu tenho o 10, valete, dama, rei e as, então é exatamente isso. Ou seja, eu tenho um conjunto de cartas, um conjunto de componentes, e a ideia é transitar entre esses componentes aí, tá certo? Então, é um tipo de gerenciador um pouco diferente, e uma situação que se adequaria bastante a esse caso é, por exemplo, quando você tem um determinado programa e você pode modificar o idioma. Então, eu tenho o português num idioma, eu tenho o inglês num outro idioma, e cada um dessas interfaces equivale a um componente, e nós podemos estar utilizando o gerenciador de layout para estar trafegando entre eles. Ou seja, quando alguém quer ver o português, vai puxar, vai resgatar aquele componente, aquele gerenciador que apresenta em português e assim por diante. É uma situação que pode ser usado o Card Layout. Bom, o que mais nós temos do Card Layout? Temos que somente uma carta é vista por vez, carta, lembrem que é a questão do componente, e que a primeira carta adicionada é a carta visível inicialmente. Então, aqui volta aquela questão de que a ordem da inserção dos componentes no gerenciador é de fundamental importância. Bom, como métodos, nós temos o Card Layout padrão e nós temos 2 métodos que são o Previous, que corresponde ao anterior, e o Next, o próximo. Com relação a quê? Passando como parâmetro os containers. Significa que eu tenho agora um card, eu tenho uma pilha de componentes e eu posso estar resgatando o anterior ou o posterior.
Então, para isso, vocês vão precisar desses dois métodos, tá? O Previous e o Next. Vamos ver o exemplo? Bom, aqui nós temos o card layout, tá? Ele vai ser um pouquinho diferente dos anteriores, porque a ideia foi que nós criamos, né? Dois botões, o anterior e o próximo, para que, ao ser clicado, eles estejam justamente fazendo a transição entre um painel e outro. Tá? Então, aqui nessa parte, né, que nós colocamos no painel à direita, nós dividimos em dois painéis. O painel da direita vão ser justamente os dois botões que vai dar justamente a interação desses painéis. Bom, o painel da esquerda, nós colocamos dois labels, como um primeiro painel e o segundo painel, para justamente verificar a transição entre eles. Ok? Bom, como nós colocamos os botões e ele tem uma certa atividade a ser executada, que é justamente transitar entre os painéis existentes, nós temos aqui. Quando for clicado no anterior, né? Então, quando eu tenho um evento, eu uso aquele método getSource, verifico que o botão anterior foi clicado, ele vai fazer um previews, ou seja, qual que é o painel anterior ao que está atualmente visível, né? Ao painel corrente. De forma similar, é a questão do próximo, ou seja, quando for clicado no botão próximo, dado o painel corrente, ele vai chamar o próximo, que é justamente esse Next. Tá bom? Vamos executar aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, nós temos aqui justamente o gerenciador. Como eu comentei com vocês, a ordem é importante. Então, foi adicionado o primeiro painel, que vai ser o primeiramente visível, e que aqui com esses botões eu consigo estar transitando entre os painéis existentes. Neste caso, como só existem dois, eu estando no primeiro painel, próximo vai para o segundo painel, próximo vai para o primeiro e assim por diante. Então, esses dois botões, basicamente, vão estar dando ação e mobilidade entre os padrões, entre os painéis existentes. Bom, como o último tipo de gerenciador é o Grid Bag Layout. Esse Grid Bag Layout, ele é mais complexo e flexível. Na verdade, ele se torna complexo pela sua flexibilidade, né? Porque até então nós tínhamos, de certa forma, alguns gerenciadores, né, um pouco fixos. Então, qual que é a grande ideia? Será que eu consigo, por exemplo, aumentar a altura ou a largura de um certo componente? Então, esse Grid Layout visa justamente ser uma extensão do Grid Layout que nós vimos, tá bom? Então, o que ele tem mais? E os componentes, eles são organizados numa tabela com linhas e colunas, de forma bastante semelhante com o Grid Layout. Bom, o que ele tem mais de especial? Porque os componentes, eles podem ser adicionados em qualquer ordem, que é uma outra diferença, né, se formos analisar o Grid Bag Layout com o Grid Layout. O Grid Layout, a ordem é importante. E o Grid Bag Layout não é importante porque existem métodos para você especificar que um determinado componente vai ficar em determinado local, tá? Especificando a quantidade de linha e a quantidade de coluna, tá bom? E também tem que um componente, ele pode ocupar mais de uma célula, que é um outro diferencial observado com o Grid Layout. O Grid Layout, ele só ocuparia aquela determinada célula e pronto, com aquele tamanho que já existia. No Grid Bag Layout, não. Eu posso estar utilizando mais de uma linha ou mais de uma coluna. Então, por isso que é uma extensão do Grid Layout, tá certo? Vamos ver agora os métodos mais comuns utilizados. Bom, eu tenho um Grid Bag Layout e o Grid Bag Constraints. Qual que é a intenção desse gerenciador? Ao utilizar o Grid Bag Layout, outro objeto que vocês vão ter que criar também é com esse Grid Bag Constraints. Qual que é a grande funcionalidade dele aí? Qual que é a função? É especificar propriedades para um determinado componente, em termos de largura, altura, se esse componente ele pode ser redimensionado, caso o usuário altere o tamanho da tela também,
tá bom? Vamos ver um exemplo? Aqui no Eclipse para facilitar. Bom, o Grid Bag Layout, esse exemplo é um pouquinho diferente dos anteriores. Então, aqui na nossa linha 10, nós temos o Grid Bag Layout, né, que está sendo especificado, e aquela outra classe também que eu comentei, que é o Grid Bag Constraints. Então, eu estou criando um objeto dessa classe que vai ser o responsável por ter as propriedades daquele componente que vai ser inserido. Bom, então, para vocês verificarem, né, identificarem a flexibilidade desse gerenciador, nós vamos apresentar 3 botões nesse gerenciador. Bom, o botão 1, né, nós passamos aqui comparando só o botão 1, o que ele vai ser? Ele vai ficar na coluna 0 e na linha 0. Tá? Então, para isso, nós utilizamos aquele objeto que é do tipo Grid Bag Constraints. Então, vai ser o nosso cons e ele vai continuar por todo o programa porque ele vai conter as características dos componentes. Então, o que eu estou especificando aqui? Tá vendo como não são métodos, eles são propriedades. Ou seja, aqui eu vou identificar ou especificar a coluna inicial, né? Pelo X e pelo Y aqui, que vocês vão fazer a distinção. Uma é coluna e outra linha. Então, ele vai estar na coluna 0, linha 0. Tá? Esse foi o caso mais simples. No botão 2, né, já tiveram algumas modificações. Primeiro, foi com a propriedade com relação a fio. Fio, ele está relacionado a preenchimento. E nós especificamos que ele pode ter um preenchimento do tipo horizontal. Aqui ele vai estar... Existem várias características, ele pode ser horizontal, vertical, ou não pode ter nenhum tipo de preenchimento. Tá? Bom, quando ele é redimensionado, justamente esse preenchimento, eu estou informando aqui que existe uma capacidade dele ser redimensionado. E nós estamos colocando 0,5, ou seja, que ele é redimensionado com uma propriedade 0,5. Ou seja, não totalmente, mas ele parcialmente vai ser redimensionado. Essa outra característica, nós estamos definindo o valor 60, que corresponde à altura desse componente. Tá bom? E o grid X com o grid Y, agora eu estou especificando que ele vai ser na coluna 1 e na linha 1 daquela minha tabela. Lembrem que é um grid. No botão 3, também foram algumas modificações. Tá? O preenchimento, ele também é horizontal, né? Isso é que a gente vai fazer um teste, vocês vão entender melhor. E o peso desse redimensionamento, ele é 1. Observem que ele é justamente o dobro do botão 2. Do botão 2, nós especificamos 0,5. E aqui, nós especificamos 1. Isso significa que, ao redimensionarmos, esse aqui ele vai ter que estar aumentando em tamanho 2 vezes mais do que o anterior. Tá? Então, nesse caso aqui, definimos também a altura e a largura desse componente e que ele vai estar na coluna 2, linha 0. Bom, então vamos executar aqui. Então, nós temos esses 3 botões. Observem que agora existe essa flexibilidade de altura e de largura dos componentes, que até então não era possível nos gerenciadores anteriores. Tá? O que eu quero mostrar aqui? Como eu digo que ele é tão flexível? Pela possibilidade de redimensionamento. Justamente aqui. Observem que o botão 1 ele não é alterado o seu tamanho, porque nós não especificamos. O botão 2 e botão 3, por sua vez, nós modificamos, né? E que o botão 3 ele possui uma capacidade de redimensionamento 2 vezes maior do que o botão 2. Então, aqui são algumas propriedades, né, que nós apresentamos. Claro que existem outras propriedades relacionadas a esse objeto também. Então, vai depender da necessidade de vocês. Tá? Qual que é a grande vantagem desse redimensionamento? Às vezes, o usuário final, né, aumenta ou até mesmo diminui aquela janela. Então, com essas propriedades, é possível estar identificando o melhor comportamento desses componentes também, né? Às vezes ele fica... Vai depender de cada caso, mas tem casos que, ao aumentar aquela janela, é interessante que também um componente seja
modificados em tamanho, tá bom? Então agora a gente vai para a nossa segunda metade da aula, que fala justamente sobre os tratadores de eventos, né, professor Fredson? É isso mesmo, professora Tereza. A gente vai agora ver uma parte bastante interessante da linguagem Java e de qualquer uma linguagem que vocês forem programar, que é a questão da interação do usuário com o seu sistema. A gente não pode estar programando só colocando os componentes visuais lá, como a gente aprendeu até agora, sem o usuário ter uma interatividade com esses componentes. Então, sem o usuário clicar em um determinado botão, digitar alguma coisa, teclar a tecla, colocar o foco do sistema em determinado local do seu software. Então, tudo isso vai influenciar na interação que o usuário tem com o seu sistema. E quem trata essa interação toda, são os tratadores de eventos, né? Então, em Java, a gente tem N tratadores de eventos que a gente pode estar trabalhando conforme a necessidade do usuário. Então, no slide, a gente vê um evento ocorre quando há uma interação do usuário com o sistema. Então, é isso que eu acabei de falar. Então, toda vez que o usuário clicar em determinado botão, passar o mouse sobre determinada área do seu sistema, então isso é uma interação que o usuário está tendo com o seu sistema. Então, em linguagem de programação, quando a gente está desenvolvendo sistema, a gente chama isso de eventos. Provavelmente vocês já devem conhecer alguns eventos e dependendo da necessidade que o programador tem de trabalhar determinados eventos, a linguagem gera algumas interfaces ou algumas classes para que você possa estar trabalhando com esses eventos. Então vamos passar para o próximo slide. Bom, os eventos eles ocorrem em determinados objetos. Então existem os objetos em que ocorrem as interações, que são os botões, a própria tela do seu sistema, onde tem os botões lá que você pode clicar, o botão de maximizar, minimizar, de fechar. Então isso é uma interação com a janela. Tem interações com os botões, onde você pode clicar, onde você pode passar o mouse por cima. Tem as interações de alguns componentes, como o choice, onde você pode estar selecionando uma das opções lá. Então, quando você muda o estado, isso ali é um evento que ocorre dentro do seu sistema. E se você quiser tratar esse evento para gerar alguma interação com o usuário, alguma caixa de diálogo, ou alguma outra coisa, mudar de cor o seu sistema, alguma coisa do tipo, então é nos eventos que vão ser tratados. Então, no slide aí a gente tem os sources, que são os objetos em que ocorrem as interações. Temos o AWT, que é onde estão o modelo de eventos que você vai trabalhar. E os listener, que são os receptores, né, que a gente já viu alguns aqui na aula. Então, a grande ideia aqui é fazer com que os sources, né, os objetos, escutem algum evento que ocorre com eles, né? Então, a gente viu lá, inicialmente, que a gente pode utilizar as interfaces para a gente trabalhar com esses eventos, né? Então, em alguns exemplos que a gente deu nas aulas anteriores, a gente utilizou algumas interfaces, né? Como Window Listener, Action Performed. Então, algumas interfaces que a gente pode trabalhar para a gente tratar a questão dos eventos dentro do nosso sistema. Mas na AWT, ela já tem um modelo de eventos pronto, né? Então, a gente tem aqui dentro da AWT que ela vai tratar essa ligação entre os objetos que ocorrem as interações, que são os objetos do seu sistema, e os receptores. Então, é a AWT que vai ser responsável por tratar esses eventos. Então, a AWT tem algumas classes que já trabalham isso de forma bem específica, que são chamados de adaptadores. Os adaptadores são classes, né, da API, no caso da AWT, onde você pode trabalhar dentro desses adaptadores para que você tenha uma melhor interatividade entre o seu sistema, ou seja, entre os seus objetos e os escutadores que ficam trabalhando
esperando algum evento acontecer com o seu sistema. Então, no slide aí, a gente tem que cada tipo de componente pode disparar certos tipos de eventos, que podem ser escutados por mais de um listener. Então, a ideia básica aqui é você ter adaptadores para cada tipo de componente. Então, cada componente tem os seus adaptadores específicos para trabalhar dentro da linguagem. Então, você tem, para um botão, você vai trabalhar um evento de clique, né? Quando você clicar lá no botão. Para a janela, você pode trabalhar o evento de quando você fechar a janela, clicar lá no botão fechar. Outros componentes, o choice, você pode trabalhar quando você mudar de estado. O checkbox, você pode trabalhar quando você selecionar determinadas opções ali. Por exemplo, se você tem um número máximo de seleções de opções para selecionar. Então, a partir do momento que o usuário clica lá em uma opção que ultrapassa o número máximo, então você vai tratar esse evento e mostrar alguma mensagem para o usuário. Então, tudo isso são eventos que ocorrem e que os adaptadores são os responsáveis para estar tratando todos esses eventos. Esses adaptadores já são próprios da API e eles simplesmente implementam aquelas interfaces que a gente viu. Então, ao invés de você toda hora estar tendo que implementar determinadas interfaces, até porque uma interface pode ter N métodos, N assinaturas de métodos lá, aí você, toda vez que uma classe implementa uma interface, você tem que declarar todos os métodos daquela interface dentro daquela classe. E às vezes você quer utilizar apenas um ou dois eventos que são tratados dentro daquela interface. Então, por isso que a gente vai utilizar os adaptadores. A lista de adaptadores, a gente tem N, a gente no slide aí está explicando que os adaptadores implementam as interfaces onde estão declarados os listeners e a lista de adaptadores. Na apostila a gente tem alguns adaptadores, né? A gente tem a lista de alguns adaptadores, os principais estão lá. Né? E nesse endereço que a gente está vendo aí, direto no site da SAM, a gente encontra a lista completa de todos os adaptadores. Então, você tem essa lista por completo, né, onde você pode estar pesquisando e, por exemplo, eu quero trabalhar com um determinado evento nesse componente aqui. Qual adaptador que eu vou utilizar? Então, você vai lá no site da SAM, nesse endereço, que está no slide, que já está disponível no portal. Você tem toda a lista. Tem aquele agravante que é em inglês, mas na nossa área a gente tem que se adaptar um pouco a esse inglês. Bom, vamos para alguns exemplos aqui de como tratar esses eventos. A gente tem eu implementei aqui o exemplo da apostila. Né? Então a gente vê aqui uma classe chamada tratador evento, que vai estender frame. Note que aqui a gente vai tratar alguns eventos, mas a gente não está mais implementando nenhuma classe, né, nenhuma interface. A gente tem o construtor aqui, onde a gente está setando o layout dele, o grid layout, que a gente acabou de ver com a professora Tereza. E no main, a gente declara um objeto da classe do tipo tratador evento, seta ele como visível e adiciona um listener nele. Antes da gente ver essa adição desse listener, vamos ver uma classe aqui que a gente implementou como adaptadora. Notem aqui que a gente declarou outra classe dentro do nosso arquivo. Então, só para relembrar aí que a gente pode declarar N classes dentro de um arquivo, mas apenas uma pode ser pública, né, que geralmente que tem que ser o mesmo nome do arquivo. Então, a gente pode declarar N classes aqui dentro de um mesmo arquivo. Não fica muito bem organizado, né, mas como a gente achou melhor de estar apresentando para vocês. Então, a gente declarou uma classe chamada Eventos Windows, né, que vai tratar sobre os eventos que acontecem nas janelas, e a gente vai estender o Window Adapter. Esse Window Adapter, ele simplesmente implementa toda aquela interface chamada Window Listener.
Então, ao invés de a gente declarar que a nossa classe principal vai implementar o window listener, a gente faz o quê? A gente declara uma classe estendendo desse window adapter, que tem todos os métodos já implementados dentro dela. E aí a gente vai pegar esse método e vai sobrescrever ele. Esse método está implementado lá dentro de window adapter, mas aqui a gente vai fazer, vai sobrescrever esse método. Então a gente sobrescreveu o método window closing, né, que é quando a gente fechar a janela, passando o evento como parâmetro. E aí quando a gente fechar essa janela, a gente vai sair do nosso sistema. A gente vai dar um system.exit 0. Bom, a gente implementou essa classe aqui, né, estendendo desse adaptador. E como que a gente vai utilizá-la lá dentro da nossa classe principal? Então lembrem lá, a gente declarou um objeto da nossa classe, trata do evento, setou ela como visível, e agora a gente vai adicionar um window listener, ou seja, um escutador de eventos que acontecem dentro da janela. E aí, como parâmetro, a gente passa um objeto do tipo eventos_windows, que é a classe que a gente implementou aqui embaixo. Então, adicionando esse listener, a gente vê essa janela, a nossa aplicação, né, o objeto G, vai obedecer a todos os eventos que acontecem, que são tratados dentro dessa classe. Então, executando aqui só para a gente dar uma olhada nisso, como eu não adicionei nenhum componente aqui dentro dessa janela, ela está em branco, só com os botões aqui. E quando eu clico no meu botão sair, quando eu disparo um evento para fechar a janela, que é o window closing, ele vai sair do meu sistema por completo. Bom, esse é o exemplo que a gente tem na apostila, é um exemplo meio básico, então eu decidi mostrar outro exemplo para vocês, que posteriormente a gente vai estar colocando ele lá no portal. Bom, eu fiz meu tratador eventos 2, estendendo o meu frame do mesmo jeito. Declarei alguns text field para aparecer dentro da janela, setei o meu layout, o tamanho, tudo. Bom, o importante aqui, eu declarei uma classe chamada eventos janela aqui, que implementa o meu window adapter, praticamente a mesma coisa lá. No método window closing, eu coloco o system.exit 0. Mas aí eu declarei outra classe, chamada evento focus, que vai estender outro adaptador. Então, esse outro adaptador que a gente tem disponível é o focus adapter. Esse adaptador, ele serve simplesmente para quando a gente perder, né, ou setar o foco em determinado componente do sistema. Então, estendendo isso, a gente tem alguns métodos. Os principais são o focus gained, que é quando um componente ganha o foco, quando você seta o foco do seu sistema em determinado componente, passando para ele o focus event, né, um evento de foco. Aqui a gente fez um casting aqui para o getSource trabalhar como text field. E aí a gente, quer dizer, quando um componente que estiver sendo tratado com esse adaptador ganhar o foco, ele vai ser o quê? Vamos setar o background dele com uma determinada cor. Declarando o new color aqui, passando variáveis RGB aqui, né? Vermelho, verde e azul. Então, meu objeto ficará da cor azul. E quando ele perder o foco, praticamente a mesma coisa, ele vai ficar branco. Então, eu passei as variáveis do tipo branco. Definindo os dois eventos, vamos lá para o nosso sistema principal. Então, como eu falei, a gente tem dois text field aqui, né, os dois tamanhos dele aqui, 30 colunas. E aí, no construtor dele, a gente tem certo layout, o tamanho. E aí, nesses dois text field, né, a gente vai adicionar um focus listener. Então, eu vou dizer que esses dois componentes obedecem a um determinado adaptador, que o nosso adaptador lá chamado evento focus, que é a nossa classe que a gente declarou.
Então, notem que a gente pode declarar uma classe para tratar N eventos, e essa mesma classe pode ser utilizada por componentes diferentes, né, por objetos diferentes. E aí, por final, eu só adicionei os meus dois text fields dentro da minha janela. Aqui eu declarei um objeto do tipo tratador evento 2, setei ele como visível, adicionei o window listener lá também, que a gente implementou para a gente fechar a janela. Então, a ideia básica do sistema é o seguinte, vamos rodar aqui para a gente ver. Como o foco está setado em um determinado text field, ele vai ficar azul. O outro, como ele perdeu o foco, quando o foco não está nele, ele está branco. Quando eu clicar nele, focar em outro componente, ele vai ficar azul. E como esse aqui perdeu o foco, a gente vai trabalhar. Então, basicamente, os tratadores de eventos, a gente tem N tratadores de eventos, a gente pode trabalhar variavelmente, né, dependendo da necessidade que você tem, você vai trabalhar determinados eventos, né? Então, por isso, a gente deixa aqui a lista que a gente passou no slide passado. Essa lista lá dentro do site da Sun, ela está bem completa, dizendo quais adaptadores implementam quais interfaces. Então, lá a gente tem a documentação completa. E aí também a gente vai tirando as dúvidas. Se você tiver algum objeto específico que queira tratar os eventos, a gente tem o portal que a gente pode estar tratando as dúvidas. Então, basicamente é isso. Dependendo da necessidade sua, é que você vai trabalhar determinados eventos, né? E todo componente, cada componente, ele tem determinados eventos específicos. Então, um evento que pode estar sendo trabalhado dentro de um componente, em outro componente ele pode não acontecer. Então, dependendo da especificidade de determinado componente, é que a gente vai trabalhar os seus eventos. Não é isso, professor? A gente tem os eventos aí para a gente trabalhar, para a gente dar uma interatividade maior para o nosso sistema. Eu acho que a grande vantagem em estar criando uma nova classe é justamente essa possibilidade de reduzir o código, né? Muitas vezes a gente implementa aquele window listener e utiliza apenas um método, né? Então, aqueles 6 métodos ali vão estar porque nós implementamos certa interface. Então, é um grande diferencial em nós estarmos adaptando, né, criando uma nova classe e utilizando a adaptação, né, dessas classes adaptadoras, como você apresentou. Sim, essa é a grande ideia da gente trabalhar com orientação a objetos, né? A gente tentar reduzir ao máximo a questão da reusabilidade do código. Bom, então agora vamos para as nossas considerações finais, não é isso? Bom, então o que é que nós vimos basicamente nessa aula? Vimos o uso do gerenciador de layout para organizar os componentes, né? Então eu apresentei 5 tipos de gerenciadores, apresentando mais especificamente as características de cada um deles, né? Tem situações que vocês vão precisar de um certo gerenciador e mesmo a utilização desse gerenciador, por exemplo, o border layout, né? Na parte norte vocês podem estar adicionando um outro tipo de gerenciador. Então a ideia também não é em Java utilizar um gerenciador e pronto, minha interface está pronta, né? Agora é só adicionar os componentes. Não é bem assim. A ideia é que você utilize um gerenciador de layout e a partir das áreas existentes, vocês possam estar adicionando outros painéis e utilizando outros gerenciadores de layout também, se necessário, né? Com relação aos tratamentos de eventos, o que é que nós temos aí como considerações finais? A gente tem que os tratamentos de evento eles servem para a gente interagir, né? Tratar a questão da interação do nosso usuário com o seu sistema. E aí a gente tem também que cada componente tem os seus eventos que devem ser tratados. Então, um determinado evento em um componente não deve ser tratado da mesma forma em outros componentes. E a gente viu também, de diferente aqui, foi a questão da gente, ao invés de implementar interfaces listeners, né, a gente simplesmente agora trabalha com classes adaptadoras. Não é isso, professora Tereza? É isso. Bom, professor Fredson, próxima quarta, eles vão fazer prova, né? Então vamos, assim, alguns recadinhos. Dizem que os professores só são bons até a primeira prova, né, professora? Né? Não, a gente vai mudar esse conceito. Bom,
algumas informações sobre a prova, né? A prova A1, que vai acontecer próxima quarta. Bom, os conteúdos são as aulas 1, 2 e 3, tá? Mas nós temos uma lista aqui de recadinhos que nós precisamos apresentar com relação a essa prova. Bom, para vocês estudarem para essa prova, peguem na apostila, verifiquem os consultores existentes, identifiquem quais são as características de cada um desses componentes, né? O choice, o checkbox group, o checkbox, o menu. Verifiquem cada um desses componentes e as características, qual a funcionalidade de um certo componente. Bom, com relação aos gerenciadores de layout, verifique qual o gerenciador padrão para o painel, qual que é o gerenciador padrão para o frame. São algumas características assim que a gente gostaria que vocês estudassem, tá? Tem também a questão das interfaces, né, dos tratadores de eventos, o window listener, por exemplo. Quais aqueles métodos que são tratados, que devem ser implementados numa classe? Então, é bom também vocês estudarem essa parte também. E o que mais nós temos? Nós iremos também apresentar um exercício para auxiliar vocês no estudo para as provas, não é mesmo? Sim, a gente vai estar disponibilizando no portal para vocês estarem vendo como que vai ser o nível da prova, o que vai cair realmente na nossa prova. Bom, então assim, como a gente está sempre toda aula, né, respondendo alguma pergunta, então essa semana nós tivemos uma pergunta com relação ao objeto do evento quando ele é criado, e nos exemplos estava apresentando apenas uma vogal que se chamava E, né? E aí a gente queria ressaltar que esse E, né, é apenas um objeto, pode ser qualquer nome de variável. Lembram quando tinha o método propriamente dito, quando se tinha um determinado evento e passava-se, por exemplo, o window event e a letra E. Esse E é um objeto como outro qualquer. Tá? O E ali, ele simplesmente representa a questão do erro, né? Em inglês, do erro ou de uma exceção. Isso é uma convenção que existe. Se vocês forem pegar os livros de Java, vocês vão ver que isso se repete. Tá? Mas o E ali é simplesmente uma variável como outra qualquer. Uma outra pergunta que teve bastante no nosso fórum foi com relação ao system.exit 0 como parâmetro, né? Por que é 0? Eu coloquei 1, 2 e também funcionou. O programa finalizou da mesma forma. Qual que é o diferencial? O 0 é uma padronização. Quando o programa finaliza com 0, é que ele finalizou normalmente. Se foi o valor 1 ou 2 ou 3, é que ocorreu alguma anormalidade naquele programa. Mas ele vai sair da mesma forma. Então, o que se utiliza quando você utiliza 0, ou 1 ou 2, ou qualquer outro número inteiro, exceto 0? Vocês podem estar fazendo um histórico daquele programa. Como que aquele programa está sendo executado? Ele funcionou e ele finalizou corretamente ou não? Se só tiver 0, porque realmente ele finalizou corretamente. Caso contrário, vão existir outros números aí, que a partir da necessidade vocês podem especificar. O 2 por algum motivo, algum erro, algum arquivo que não achou, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Bom, temos também que nós vamos ficar aqui na interatividade, né, na nossa aula. Ela vai finalizar, mas a gente continua na interatividade. Daqui a pouquinho a gente já chega lá no laboratório e a gente vai começar a responder as nossas questões. Aí no intervalo de uma aula e outra, se vocês tiverem a oportunidade de postar já algum comentário com relação à nossa aula, postem que em breve a gente já vai estar, né, respondendo para todos os nossos alunos. Pronto para responder todas as suas dúvidas. Bom, boa noite a vocês. Continuem aí com as aulas de redes de computadores e sistemas empresariais que vocês vão ter, né, em seguida. É isso aí, gente. Boa noite e bons estudos para vocês.